Gente, a gente vai conversar sobre propósito. Estamos aqui com três convidados e mais eu, super especiais. Felipe Sabino, que tem um currículo aí bem grande, vou deixar ele fazer a apresentação dele. Está fazendo uma série sobre propósito no Instagram dele. Vocês veem aqui em cima na live aparece o arroba de todo mundo. E vocês seguem lá o arroba dele, que tem um conteúdo super bacana. A Lila, que eu faço questão de apresentar, que eu tenho um carinho aqui gigante, trabalhei com ela, depois ela foi trabalhar com meu marido e tem uma história bem bacana para contar sobre propósito, sobre a condução de vida dela, que eu vou deixar também para contar para vocês. E a Jamile também, que ela é coach de carreira e trabalha aí ajudando a galera a seguir o propósito de cada um. Então a live de hoje vai ser bem bacana. E aí vou deixar cada um se apresentar no sentido horário aqui. Vai, Felipe, mete a sola. E aí, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aos meus seguidores, aos seguidores da Arca. Essa turma aí forte e poderosa. Então, eu sou Felipe Sabino. Estou aí há 8 anos com desenvolvimento humano, atuo como coach, como hipnoterapeuta, terapeuta. Sou aí analista de perfil, tenho programação neurolinguística também. Tenho profundidade na Bíblia, com imersão. Tenho mais de 3.000 horas de estudo bíblico profundo. E é isso aí, gente. Sejam todos bem-vindos, aproveitem, vai ser poderoso. A Rebeca falou aí, vou ressaltar. Estamos falando sobre propósito durante 40 dias aí no meu Instagram, 6 e 7 da manhã. Estamos fazendo com que as pessoas descubram o seu propósito de vida de forma profunda, diretamente na palavra, extraído, usando as 3 dimensões do ser humano, corpo, alma e espírito. Então é isso aí, gente. Convido vocês para ir lá no meu Instagram e participar, entrar num grupo do WhatsApp também, que o link está na bio. Agora é com a Jamile Bazan. E aí, galera, boa noite. Sou Jamile Bazan. Trabalho com desenvolvimento humano também. Já trabalho com carreira, orientação de carreira, né? Nesse momento voltado para a carreira de coach. Já fazem mais ou menos 4 anos e esse conteúdo, né, de propósito, ele assim, foi algo muito impactante para mim, porque realmente de olhar dessa forma direcionada sobre propósito fala muito da minha identidade, né? Então, eu trabalho desenvolvimento humano também, sou analista de perfil comportamental, faço consultorias, trabalho de forma geral em carreira também, tá? E tamo junto, vamos iniciar aí nossa live. Agora a gente passa a bola para nossa amiga aqui, a Lila. Oi, gente, fiquei por último, né? Assim, a responsabilidade maior. Gente, eu sou a Lila, eu trabalho com marketing digital. Trabalhei com a Beca lá no Jornal Povo, depois trabalhei com o esposo dela na Febracis. Eu não sou coach, eu não trabalho com desenvolvimento de pessoas de forma direta. Mas eu tenho uma história dentro do marketing digital assim bem longa, né? E há pouco tempo atrás eu percebi que eu precisava seguir de fato o meu propósito e seguir algo que era o que Deus tinha destinado para mim. E aí eu estou vivendo algo extraordinário nesse período. E é isso, gente. E você, Rebeca? Quem não me conhece, vou me apresentar, sou Rebeca Saboia, estou como publicitária e também atuo com marketing digital e fiz uma transição de carreira também para seguir meu propósito, para cuidar da minha família. E hoje vejo que o que eu atuo tem muito sentido, faz muito sentido, é muito bom trabalhar com algo que faz sentido para a gente, que a gente possa contribuir e seguir aqui de acordo com o nosso propósito. E aí vamos começar não, que a gente já começou, mas já que a gente está falando tanto de propósito, eu quero perguntar para cada um de vocês aqui o que é propósito para vocês. Aí a gente vai no sentido aqui horário, depois a gente volta para não ficar muito monótono, mas vamos lá, Felipe. Bora. Bom, propósito para mim é preciso, antes de você entender o que é o propósito para as nossas vidas,
é entender qual foi o propósito de Deus para conosco. Porque nós só estamos aqui atuando e buscando o nosso propósito porque antes da gente buscar esse propósito, ele já tinha um propósito com a gente. Então, eu vejo o propósito, ele está relacionado a um plano que Deus criou para algo muito maior, que é a eternidade. Eu vejo o propósito inicia em Deus. E através desses planos que ele estabeleceu para as nossas vidas, nós entramos aqui e cumprimos um plano de forma individual do que cada um tem para fazer somente a vontade de Deus. Porque se essa live tem um propósito aqui, é para repassar uma mensagem. Então, se não existisse Deus, se não existisse o propósito dele para com as nossas vidas, não teria nenhum motivo nós estarmos aqui hoje. Porque nós estamos falando de algo que ele criou. E eu vejo que nós somos o propósito maior para algo que ele já estabeleceu na eternidade. Então tudo começa em Deus. Como eu falei ontem, acredito que foi lá no nosso Café com Propósito, sobre a questão que ele já sabe de todas as coisas, de tudo que acontece, ele já predestinou todas as coisas, certo? E que nós somos a pessoa certa para cumprir todos esses planos dele aqui na Terra e fazer a vontade dele. Por que existe uma divergência, né, do propósito nosso e esse propósito que é estabelecido por Deus? O nosso propósito aqui na Terra é fazer a vontade dele. Só que o fato de a gente ter duas naturezas, uma natureza caída e uma natureza divina, é onde entra o conflito de propósitos divergentes. Às vezes eu estou dentro de um propósito, achando que estou dentro de um propósito, porque eu estou usando a força do meu braço, certo? As minhas vontades, os meus desejos, de acordo com as minhas crenças e demandas emocionais, e acho que eu estou seguindo aquilo que Deus quer. Só que na realidade, às vezes, não é isso que Deus quer para a sua vida. Porque a sua vida ela precisa ser usada em prol de algo que é muito maior do que se relaciona a Ele. E todos nós temos um manual de instrução. Então as pessoas elas buscam muito saber como funciona um celular, um carro, tudo na vida. Mas ela não busca saber como que ela foi criada e através de quem e o porquê que ela está aqui. Então nós somos o porquê de Deus. E o para quê também. Então antes de a gente buscar, eu vejo assim como propósito, antes de eu buscar algo que eu quero, eu tenho que saber se isso está encaixado naquilo que Deus quer para mim. Entende? Então, propósito para mim é isso. É eu conhecer a fonte. Você, quando bate o seu carro, quando não tem nenhum autopeça, ele vai pegar a peça e vai levar na fábrica. Porque essa peça do seu carro só vai ter na fábrica. Por que a fábrica, Felipe? Porque foi lá que foi feito o modelo da peça do seu carro. Então, assim é tudo na vida. É um celular, é qualquer coisa material. E nós somos carne. E essa carne é uma composição de matéria que veio da terra. Então, assim, essa carne ela tem uma fonte, tem uma criação. E nós temos esse manual de instrução, mas nós precisamos saber como que nós funcionamos. E para quê e o porquê. E que esse porquê está ligado à fonte. Como tem, as outras pessoas vão compartilhar aqui a forma de enxergar, e aí eu vou deixar fluir mais para que nós todos possamos contribuir aí com as pessoas. Show? Tremendo, viu? Eu gosto muito dessa profundidade do Felipe, sabe? E eu também estou acompanhando, tá, amigo, o Café com Propósito. Foi o primeiro dia hoje, né? Hoje foi ontem? Hoje foi o segundo. Foi ontem você estava até. Aí foi o segundo. Isso. Então, assim, essa profundidade, quando você se conecta com o que ele está falando, você vai ali entendendo muita coisa. E pessoas que têm ali essa questão do cristianismo, né? Na veia, como eu tenho, eu entendo as passagens que ele fala, né, essa forma cronológica que ele traz de explicação, traz muito claro para mim
essa questão do propósito também, né? Então, assim, essa profundidade de propósito, que é realmente alinhar o quem nós somos com o que Deus quer para nós, nos dá um direcionamento de vida plena, né? Que no processo de desenvolvimento humano, essa vida plena é justamente isso, alinhar o propósito de Deus, né, na minha visão, o propósito que Deus tem para cada um de nós com o propósito aqui na Terra, né? É unir os dois tempos, não é isso, Felipe? É unir Exato. o tempo de Deus com o nosso tempo, que Deus é atemporal, nós somos temporais aqui, nesse local, nesse plano, como o Felipe fala. Então, assim, Jamile, como nós vamos receber esse direcionamento, né? Para mim, o propósito, ele é tudo aquilo que nós começamos a buscar, tá? A partir da nossa identidade. Sabe, como aqui nós temos alguns analistas de perfil, a gente fala muito que o nosso perfil, ele fala muito do nosso propósito, sabe? Existia um tempo na minha vida que eu tinha, assim, eu não entendia por que eu tinha um perfil, um comportamento, uma forma de ser, e isso para mim era muito confuso. Mas quando eu entendi qual o meu propósito, quando eu comecei a ter discernimento, na verdade, de quem eu sou, onde eu estou e para onde eu vou, quando eu comecei a alinhar essa visão, eu entendi que o meu perfil, ele é justamente a minha ferramenta principal, né? O meu perfil, a pessoa que eu sou, os comportamentos que eu tenho, a minha identidade, ela tem toda uma função para desenvolver esse propósito. Não é isso? Então, assim, nós temos, para mim, o propósito é isso, é alinhar esses dois tempos, né? E fazer um passo a passo. Né? Um passo a passo de quem eu sou, onde eu estou e para onde eu vou. Né? Criando essa linha, a gente desenvolve aí uma visão positiva de futuro e constrói toda uma jornada de vida em cima dessa visão. Não sei se ficou claro para vocês. Perfeito. Muito bom. Gente, assim, eu acho incrível como as visões elas vão se completando, né? Tipo, a abordagem do Felipe foi bem profunda, a tua já foi, assim, um pouco mais técnica, né? E a minha, ela já é, assim, bem mais de alguém que é leigo, né? De alguém que não entende isso como um estudo, mas que entende isso como vida, né? E a minha visão de propósito, ela se complementa muito com o que vocês estão falando, porque ela é muito sobre entendimento, sobre compreensão, né? Compreensão do que a gente vive, de quem a gente e é muito sobre busca também, sabe? É muito sobre você saber aonde você vai e por que você vai. É muito sobre o que te move, né? O propósito é muito sobre aquilo que é um combustível nas nossas vidas para fazer aquilo que a gente precisa fazer, porque existem coisas na vida que nós precisamos fazer, né? E como cristã, eu entendo que eu tenho um propósito que foi aquele que Cristo designou para mim. E o meu propósito como pessoa, como aquele que eu entendi que era o meu, ele está completamente alinhado com aquilo que eu entendi que era o que Deus queria para mim. E quando a gente consegue ter essa compreensão do todo, o nosso propósito ele fica muito mais firme, muito mais sólido e muito mais simples de buscar. Porque a gente sabe que é aquilo, que a gente tem uma certeza interna de que é aquilo que Deus determinou para nós. E tudo que a gente acaba fazendo se torna algo que é muito direcionado não só para eu chegar onde eu quero chegar, mas para aquilo que Deus quer. Porque é tudo por Ele, para Ele, né? E tudo isso acaba virando uma grande compreensão do todo que nos move para frente sempre, né? Show. É isso. É isso aí. A minha visão também, a minha visão não é aprofundada de estudo, é mais uma questão prática do que eu sinto aqui no coração, sabe? Para mim, o propósito ele vem como objetivo do que Deus botou a gente para fazer aqui, sabe? Teve um momento da minha vida que eu vi que não fazia sentido
o que eu estava fazendo. O foco da minha vida era um objetivo X, talvez o profissional. Me dedicava e estava levando a vida para aquilo. E não tinha paz no coração, sabe? Até que teve um momento, nessa pandemia, que ela me chacoalhou. E eu comecei a ver, caramba, o que eu estou fazendo com a minha família? Para que eu estou aqui? Não tem sentido a gente estar aqui, passar esse tempo aqui todinho que a gente tem de vida, sei lá, 100, 120 anos, 40, não sei. Mas para que a gente está aqui? Não faz sentido. E aí eu também sou cristã e o que faz com que eu tome as decisões que eu tomo é a paz no coração. E o incrível do que eu tenho de história para contar é que como as coisas vão acontecendo e sabe aquilo ali que parece que aquela hora de acontecer, que se acontecer uma coisa ruim é porque era para ter sido daquele jeito, porque vai formar a gente para ter um objetivo, para fazer alguma outra coisa mais na frente. Tudo que a gente vai passando, às vezes a gente quer fazer com que uma coisa aconteça, quer fazer e não dá certo, e tem uma hora que do nada dá certo. Então, é isso que tem me guiado, sabe? Em todas as decisões, desde quando eu me entendo por gente e quando eu vejo eu fico surpresa com o que está acontecendo. Top. Vou pedir a vocês que estão aqui para compartilhar essa live com os amigos de vocês. Quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui. E vamos aqui para a próxima pergunta que a gente preparou para discutir com todo mundo. Quem tiver pergunta aqui pode comentar aqui, trazer para a gente aqui nos comentários. E a próxima pergunta é justamente sobre essa história de condução da vida. Como que as pessoas levam a vida delas e como elas deveriam levar. Essa eu vou começar respondendo que tem muito a ver com o que eu estava falando agora, sabe? De levar a vida como se fosse, era como eu me sentia, um zumbi. De acordar naquele horário porque eu tinha que acordar, fazer aquilo porque tinha que fazer, e sem pensar, sem analisar o porquê por que eu fazia tudo aquilo, por que eu acordava de manhã, por que eu trabalhava naquilo ali, por que eu, enfim, fazia o que eu fazia. E aí o meu acordar foi na pandemia porque mudou tudo, né? Fez a gente mudar de rotina, mudar o que fazia. Então, mas a gente não pensa, a gente acaba que é conduzido aqui e que segue como um zumbi. E era assim que eu me sentia. E eu sou muito grata a Deus por ter me chacoalhado. E na minha visão, como a gente deveria levar é justamente isso, esse alinhamento como que Deus planejou pra gente e que o que a gente está fazendo aqui que faça sentido de alguma forma por uma coisa maior. Perfeito. Bom, eu vejo assim, certo? Existe um caminho, né? Só um caminho na sua vida, na minha vida, na vida de cada um que estão aqui, das pessoas que estão aqui presentes. Só que existem vários atalhos nesse caminho. Atalhos, outras estradas. E esses atalhos, essas estradas que cortam esse caminho, é exatamente o que a nossa mente, o que nós usamos por nossos padrões de cultura, de regras, de crenças, limitações, tudo aquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos dos nossos pais. E nós buscamos simplesmente satisfazer esse sentimento. E como nós buscamos satisfazer esse sentimento, nós saímos da estrada que é o caminho. E nós saímos e acaba que entrando em um labirinto só para corresponder às nossas demandas, às nossas crenças. Porque só existe uma voz. A voz de Deus que falou sobre sua vida. Isso é claro, não tem para onde correr. Só que houve um pecado. E esse pecado corrompe a sua mente. Então, só existe uma arma para que esse mal possa prevalecer em você, é usando as suas circunstâncias e demandas emocionais de fraqueza na sua vida na infância, para que esse mal prevaleça na sua fase adulta. Exatamente te tirando dos caminhos. Te tirando dos caminhos, porque esse caminho, que é o único caminho,
Ele é um caminho que não tem morte. É um caminho que te leva a algo muito maior, como eu falei no início. Então o que é que eu vejo? Que nós devemos traçar esse caminho sem buscar atalhos. E não só, mas não defender as nossas causas. O que as pessoas se casam para defender uma causa? Existem muitos homens que são extremamente rejeitados, crença de rejeição, que casam com uma pessoa que trai, simplesmente para defender a sua causa. Então sai totalmente do propósito, porque não entende a sua identidade. Existem muitas mulheres que buscam homens que traem, homens que agridem, e muitas outras coisas, por quê? Para satisfazer as suas demandas, totalmente fora do propósito. Por quê? Uma vez a pessoa me perguntou, Felipe, por que existe o cérebro então? O cérebro ele foi construído no jardim só por um processo de obediência. Só que aquele governo que Deus tinha sobre o homem, ele foi perdido naquele jardim, naquele pecado. O que é que Deus faz? Deus te dá um governo, certo? Um governo sobre todas as coisas. E o homem simplesmente, ele perde esse governo, ele entrega para essa oposição maligna, para que essa oposição trabalhe a sua mente. Lá em 2 Coríntios 11, 13 fala isso. E temo, porém, que a mesma serpente que estava lá no jardim é a mesma que corrompe a sua mente. Então a única arma que essa oposição maligna tem é para corromper aquilo que está guardado por conta de sugestão que aconteceu na sua infância. Felipe, por que na infância? Porque era um processo autossugestivo que você tinha. O seu cérebro ele não tem fator crítico, ele não sabe o que é certo e o que é errado. Pega os padrões caídos, eu digo caído por conta da cultura que é uma cultura caída. Pega esses padrões, ele começa a vasculhar através do que você está vendo, ouvindo e sentindo, essa oposição maligna, e isso, depois que o seu fator crítico fecha com 14, 15 anos, você vai expelir isso no futuro. E o que é que vai acontecer? Você vai fugindo do propósito. Porque você vai sempre buscar uma oposição política que satisfaça as suas demandas emocionais, um relacionamento que vai satisfazer com as suas demandas, que você vai se conectar, pessoas, amizades, tudo aquilo que você busca, se você parar para observar, é exatamente algo para corresponder àquilo que você quer, algo que é emocional. Só que quando você vive por propósito, entende? Quando você vive por propósito, você simplesmente ouve uma voz que não é corrompida. Felipe, como é que eu escuto essa voz? É só você se aprofundar. Se aprofundar onde? Se aprofunde em você. Porque você não consegue conhecer as pessoas, você não consegue conhecer onde você está se você não conhecer a si mesmo. Por isso que a identidade é o ponto de partida. E a identidade é o que você é. O propósito é o que você vai fazer agora. E para quem e para quê. E quando você tem a sua identidade, sabe o que você é, sabe quem você é, essa pessoa que falou sobre você, ele vai te dar um destino. Esse destino que não vai ser controlado por uma cultura caída sua, mas um destino que vai ser controlado e guiado por ele. E aí, entenda, tudo que está fora do seu propósito de vida vão te puxar para fora. As pessoas vão aparecer para cruzar o seu caminho. Pessoas aparecem, propostas indecentes aparecem para você simplesmente para te tirar do propósito. Aí você vai com uma obediência à sua carne, aos seus desejos, e acaba que fugindo do propósito. Simplesmente para obedecer uma necessidade de aprovação. Quando uma pessoa chega para você, te elogia muito, elogia tanto que ela consegue fazer o que quiser com você, simplesmente por conta de um elogio. Entendeu? Acontece muito. Pessoas aí, mulheres, são agredidas diariamente, mortas, estupradas. Por quê? Por conta de palavras que os pais não conseguiram dar. E esses caras vêm, conversa, e elas vão obedecer às suas demandas emocionais porque não conseguem ouvir a voz daquele que falou sobre sua vida, sobre você. Então você passa a ser mais sensível, você passa a ser mais forte. Você começa a ver as coisas dando certo na sua vida quando você entende que realmente você está no caminho certo.
Só que a luta é o quê? A luta é contra principados e potestades, e não contra carne, e nem sangue, assim dizia o apóstolo Paulo. E quando você quer lutar quando você quer lutar contra pessoas, agredir pessoas, com palavras, expelindo suas demandas emocionais, você começa a ser significante nesses principados. E aí, quando você ora, quando você pede, você não é atendido, por quê? Porque você não está vivendo um propósito de vida. Porque tudo que acontece na sua vida, essas amarrações malignas que prendem, essa maligna que prendem sua mente, tudo isso fica preso lá, nesses principados e potestades. Então, para que você se livre disso, possa se livrar de tudo isso, é preciso você buscar quem você é, para depois você buscar um destino de vida obedecendo somente uma voz. E aí você entra dentro de um propósito satisfazendo aquele que te enviou para um plano. E aí mais na frente a gente fala sobre isso. Uau. Fala, E assim, né, Felipe, você falando aí e vindo aqui, né, essa pergunta, como as pessoas vivem, como elas deveriam viver. E fez todo sentido, né, tudo que você trouxe. E assim, trazendo até, continuando também nessa questão de o que viram, ouviram e sentiram, né? Quando eram crianças, né? O que eles vivenciaram. A gente nasce com um propósito, por um propósito, e a gente nasce ali 0 quilômetro, né? A gente nasce ali para que, mas como a gente tem todas essas informações, essas comunicações externas que não tem a ver com o nosso propósito, mas que são comunicações que a gente vai recebendo, quando a gente chega à fase adulta, a gente já está com comportamentos que não fazem parte do nosso propósito, a gente já está vivendo algumas situações na vida que também não fazem parte desse propósito. E hoje, a maioria dos meus clientes são adultos, né? Então, quando eles chegam para mim, quando a gente vai montar um plano de ação em cima do propósito de cada um, é interessante como eles já estão ali naquela, meio que, sem acreditar mais. Como se a pessoa já tentou tanta coisa, sabe? E vê que sempre está caindo ali naqueles comportamentos destrutivos que não direcionam a pessoa para o propósito. E isso é uma forma que eles estão vivendo que não deveriam estar vivendo, né? Mas para que isso seja reformulado, é necessário o autoconhecimento, sim. Sabe? Quando você olha para dentro de si, quando você começa a restaurar a tua verdadeira identidade, aí você sai da vida que você está vivendo para viver uma vida, a verdadeira vida, né, como você deveria viver para seguir nessa jornada. Né? Então, quando a gente começa a conversar, quando eu começo a trazer clareza de o porquê, de onde, como, muitas vezes você precisa trazer a clareza, você que trabalha com desenvolvimento humano, né, que tem muitos aqui na live que já trabalham com desenvolvimento humano, que são clientes meus, você precisa o quê? Você precisa trazer a pessoa para ela observar nela que isso não faz parte de você, isso não pertence a você, esse comportamento não é seu. Ele foi lá na tua infância, é do teu pai, é da tua mãe, é do teu irmão, são de referências que você teve e que não faz parte da tua identidade. E ali, às vezes, você está buscando, está se comportando daquela forma, mas aquilo não faz parte da tua identidade, sabe? E para que você tire aquilo de você, é o autoconhecimento que vai fazer você deixar de viver essa vida que você vive hoje para viver a verdadeira vida que vai te direcionar para esse propósito. Né? Então, esse processo de consciência, ele te traz uma mudança de comportamento, ele te traz uma mudança até de local, de realmente, falando você está em um lugar, você está em uma situação que não te pertence, que não era ali para você estar. Mas quando você tem a consciência, eu percebo que quando vem a consciência para a pessoa voltar para a rota correta, né, sair desse caminho, desse atalho, como o Felipe falou, quando para sair do atalho para o caminho, existe o período da consciência. Na consciência, dá um choque, a pessoa fica como se fosse assim,
como assim? Eu vivi a vida inteira dessa forma e eu não tinha, para mim era normal, para mim era natural. E aí essa fase da consciência, ela traz um pouco de desconforto. Mas, galera, fugir do desconforto só te faz continuar na zona de conforto, que não te traz mudança, né? Então, é necessário a fase do desconforto, que é onde você vai fazer a mudança verdadeira. Porque, às vezes, existem comportamentos que você muda ali por um momento, e depois eles voltam a acontecer. Jamile, como eu faço para mudar esse comportamento que eu tenho, destrutivo, que destrói a minha identidade, como o Felipe falou, que me relaciona com pessoas que fazem mal para mim, e eu percebo que eu caio de novo nessa situação, então a pessoa às vezes se vê realmente se comportando e caindo na mesma situação várias vezes. Na hora da consciência, ela passar pelo desconforto da reprogramação de crenças. Que ela vai começar a comunicar diferente, se posicionar diferente, até que aquilo dali, por repetição, ela tome uma atitude diferente e passe para um outro nível. E isso é o crescimento, é o amadurecimento do atalho para o caminho, né? Então, como as pessoas vivem, essa forma, viver na zona de conforto, é não buscar o autoconhecimento, é viver uma vida de qualquer jeito, vivendo o que aparece ali todo dia e vai deixando a vida levar. Né? E essa mudança de rota é justamente a parte do desconforto, da pesquisa, do autoconhecimento, do livro que precisa ler, do curso que precisa fazer, até chegar nessa mudança de rota e realmente viver a vida que precisa ser vivida. Uau! Gente, dá até vergonha de falar depois de vocês. Que isso? Mas olha, vocês estavam falando e à medida que vocês falavam, eu precisava anotar coisas, porque era muita coisa, era muita informação, eu não podia deixar passar nada. E assim, quando eu vi essa pergunta, quando a Rebeca me mandou essa pergunta, eu me senti assim numa pegadinha, sabe? Eu disse assim, epa, quem sou eu para dizer como as pessoas devem viver, né? Tipo, a gente sabe que existe uma série de doenças sociais, né, no mundo. A gente sabe que existem inúmeras pessoas vivendo com problemas e em situações que estão bem longe do seu ideal. Mas na hora que eu vi essa pergunta, eu não me senti confortável em ser a pessoa que diria em como elas devem viver. Mas o que eu acredito, né, é que nós podemos ser ponte para que elas possam viver algo melhor do que elas vivem hoje, se assim elas se julgarem melhor, né? Eu acredito sim que existe um caminho, né? E esse caminho, como o Felipe falou, ele foi determinado lá atrás por Deus, muito antes da gente nascer. Ele já determinou qual seria esse caminho que a gente deveria seguir. E assim, o correto, né, o que a gente diz que deve ser feito é seguir esse caminho. Mas eu não estou em posição de julgo de ninguém. Então, o que eu acho, né, que a gente pode fazer, no caso, nesse sentido, é ser ponte mesmo para essas pessoas. É ser facilitadores e canal para que essas pessoas possam enxergar Cristo, enxergar o caminho que Ele determinou para nós, que a gente possa estar sempre apontando para Ele em atitudes, em palavras, enfim, em inúmeras formas, sabe? Praticar o Evangelho mesmo na prática, para que isso possa servir de guia e de espelho para inúmeras pessoas que estão aí vivendo uma vida perdida, mas que estão vivendo essa vida perdida por opção, porque elas decidiram viver assim, né? E vai haver um momento em que elas vão ter o despertar, né? Vai haver um momento de despertar, porque a salvação vem, né? Eu não posso dizer que o momento da Rebeca vai ser o mesmo meu momento e vai ser o mesmo do Felipe, vai ser o mesmo da Jamile. O meu despertar foi no momento que hoje eu enxergo como se atrasadíssimo. Eu gostaria de ter despertado antes. Eu vivi uma vida de mundo, né? De viver um dia após o outro, de trabalhar para pagar contas e para sustentar a farra.
né? Eu vivi isso na pele. E eu queria ter despertado antes, mas hoje eu enxergo que eu não despertei antes porque eu não quis. Porque foi uma escolha minha, né? E assim, eu tive pessoas que estiveram ali ao meu redor tentando me ajudar. Mas, glória a Deus, Deus tinha determinado um momento específico para que uma pessoa específica conseguisse fazer essa ponte para que eu enxergasse a Ele, né? E eu acredito que esse momento existe para todos, né? A gente só precisa mesmo, de fato, estar atento e se permitir a abrir os olhos e os ouvidos de vez em quando. E aí, nesse momento, a gente vai enxergar o caminho que cada um de nós deve viver. Hoje eu sei o caminho que eu devo viver, eu sei o caminho que Cristo determinou para todos, né? Salomão já dizia lá na Bíblia que a vida é sobre honrar a Deus com nossos pensamentos, com nossa vida e guardar os mandamentos dele. Então a gente tem uma orientação muito clara, né? Mas eu acredito que o jugo ele vem de Deus. Se o Jack tivesse aqui, o que eu queria dizer? Caraca! O Jack tá aqui, a gente tem um amigo aqui da live, ele diz isso quando alguém diz uma coisa bacana. Abraço, Jack. Alguém tem alguma coisa para comentar? Eu tava falando aqui, tava tapado e o áudio tava fechado. Eu ia falar aqui várias vezes, não ia sair nada, né? Mas assim, ali falando, e ela trouxe algo muito importante, que é justamente nós sermos esse canal, né? Esse canal de transformação. Então, assim, o Felipe, ele trouxe algo bem profundo, né? Dos dois extremos, assim, voltados para tanto a eternidade quanto a vida terrena. Eu trouxe também essa parte do desenvolvimento, do conhecimento, e ela trouxe a parte de quê? De sermos esse canal, né? De dizer assim, olha, eu posso te ajudar, eu sou essa busca que você talvez esteja precisando. Eu tenho o conhecimento que você talvez precise para vir para esse caminho, né? Para voltar para a rota. E quando ela estava comentando, ela estava falando justamente um pouco da jornada dela, né, de como foi essa conversão, esse direcionamento, esse retorno para o caminho. E Li pode ter certeza que a sua história, ela vai trazer pessoas também para esse caminho. Então, eu com os meus conhecimentos estou trazendo pessoas para esse caminho, que é o meu propósito de vida também, né, direcionar pessoas, como o Felipe também, em todas as lives, e você também com o seu testemunho, né, e a Rebeca também. Então, todos nós aqui somos sim esse canal de trazer pessoas, cada um direcionando com o que nós temos de melhor, né, para que essas pessoas sempre estejam retornando para o caminho e tendo essa visão de propósito clara, né, desembaçando o propósito que pode ter ficado embaçado pelo dia a dia. E uma coisa que eu acho importante, sabe, Jamile, é que a gente que já conseguiu enxergar, a gente que já viveu essa descoberta, a gente entenda que faz parte daquilo que Deus designou para nós, a gente ser de fato esse canal. Porque existem muitas pessoas por aí que não têm acesso nenhum à palavra de Deus. Muitas vezes o único acesso que elas têm somos a nós. É uma pessoa que está na rua e a gente levar uma palavra de Deus para ela, e aquilo ali já pode fazer toda a diferença na vida dela. Muitas vezes, eu já ouvi muito essa frase de algumas pessoas, e assim, ela ficou muito marcada na minha vida. Mas muitas vezes nós somos a Bíblia que muitas pessoas não têm, né? Então, que a gente se permita mesmo ser essa ferramenta de ser gastado por Deus para alcançar cada vez mais. Eu vejo aí, eu vou comentar aí a questão, existe uma dificuldade de alcançar, vocês estão me ouvindo? Sim. A dificuldade de alcançar as pessoas é porque existe, eu vou falar amanhã de forma mais profunda e com textos bíblicos, né? Aqui a gente vai estar trocando mais uma ideia mesmo, mas está sendo top aqui para todo mundo. Amanhã eu entro sempre com um embasamento bíblico. Em tudo que eu falo, eu vou na Bíblia e relato lá. As pessoas, elas se cobram muito, principalmente porque tem uma visão diferente do que é a eternidade e de quem é Deus, né? Então, como nós somos conduzidos, né, e guiados por uma condenação e que existe um pecado,
já existiu, não adianta você querer ser santo porque o pecado já foi estabelecido, né? Então você fica nessa questão de se culpar por tudo. Então como que as pessoas enxergam isso? O fato de elas terem cometido coisas do mundo, né? Como você falou, não fui diferente do que você foi, certo? E o fato de ter acontecido tudo isso, há uma autocobrança de que Deus não me quer, Deus não me aceita dessa forma, não vale a pena eu ir para a igreja por conta disso, não vale a pena eu evangelizar. Tem pessoas que dizem assim, aquele ali fez todo tipo de coisa que não presta e agora quer falar de Deus. Eu quero te dizer, amigo, amiga que está aqui, que não é pelas suas obras. Porque se fosse pelas suas obras, Moisés não era assassino, Paulo não tinha matado grande parte do cristianismo na época, certo? Abraão não era mentiroso. Moisés, o próprio Moisés também era gago e Deus retirou ele lá do meio para quê? O Gideão era covarde e Deus fez dele de um herói. Então, não são por obras, não precisa você se culpar por isso. Então, essa é exatamente o choque que dá quando a gente fala da palavra de Deus. Porque quando Deus chama, Ele não olha pelas suas obras. Você precisa cumprir um plano, entenda isso. Que esse plano é dele. Porque as suas obras não foi por causa dele. Foi por causa de algo que foi de você, foi por causa de essa espiritualidade maligna que corrompeu a sua mente, que te tirou e você tem obras más por conta disso. Então, ele não olha para isso. Ele só quer retirar você para que você cumpra o propósito que é dele, independente daquilo que você fez um dia. Porque você precisa entrar dentro, saiu de uma cultura divina, entrou em uma cultura caída por um governo e Deus fez assim, eu vou mandar alguém aí com a chave de uma cultura de renascimento. Então Cristo vem, pega todas as suas dores, sofre o que sofreu, passou por tudo o que passou, carrega tudo sobre si e você permanece em uma cultura caída. E essa cultura caída é exatamente a falta do acesso do renascimento. É por isso que ele diz que você tem que nascer de novo, você tem que morrer. Porque como a alma é corrompida, você precisa morrer, matar essa alma para entrar em uma vida de renascimento. Por meio dele, por meio de Cristo. Então, quando você entende as pessoas, e você passa esse entendimento para as pessoas, elas vão entender o quê? Que não precisam mais se culpar, porque lá em Isaías 53 fala que ele levou todas as suas dores, todos os seus medos, as suas culpas, as suas angústias, tudo ele já levou sobre si. Então, o que é que você quer segurando algo que não é mais seu? E eu quero dizer que é exatamente esse choque que dá nas pessoas. É por isso que ela falou que essa questão de você se sentir culpado, essa questão que faz das pessoas se afastar, não querer receber, eu vou parar de beber, eu vou parar disso, amigo. Você primeiro precisa entender o porquê que você bebe, porquê que você fuma, porquê que você usa droga, porquê que você... Primeiro você precisa entender isso, o porquê. Depois você vai entender, quando você entende o porquê, aí você entende quem você é. Entendeu quem você é? Você não precisa mais... pode ser que nem precise mais daquilo. Talvez você estava buscando uma fuga, talvez você estava buscando alguma coisa. Então, quando você entende tudo isso, você vai dizer, nossa, eu não sabia que eu estava simplesmente saindo daqui para um lugar, como a gente falou, de atalho. Então, a única dificuldade que tem para falar de Deus às pessoas é retirar essas dores e essas culpas que foram estabelecidas na mente das pessoas e que elas acham que saindo disso vai gerar um prejuízo muito grande. E que Deus não quer essas pessoas, porque lá é tudo muito santo, tudo muito isso. E aí ele não te quer porque você já faz isso de errado. Deus não quer isso, Deus só quer cumprir o plano dele através da sua vida. Ponto. Maravilha, entendeu? Felipe. E outra coisa, né, Felipe? Se você parar o teu propósito por um erro que você cometeu, se todos parassem o seu propósito por um erro que cometeram, o propósito ninguém cumpriria esse propósito na Terra, né? Então, Exato. realmente, nós precisamos estar em aperfeiçoamento. O que é o aperfeiçoamento? É a consciência de melhorias, né?
Então, o aperfeiçoamento, nós precisamos viver sim um aperfeiçoamento. Ninguém aqui é perfeito. O Felipe não é perfeito porque está nessa jornada do Evangelho, como nenhum de nós aqui. A gente não é perfeito, mas nós estamos nos aperfeiçoando, né, até a gente chegar a essa estatura de varões perfeitos, como diz lá no Novo Testamento, né? Então, se nós formos esperar da melhor forma para cumprir o nosso propósito, a gente vai esperar sentado, porque a gente não consegue chegar a esse nível, mas quando a gente vai fazendo, dando esse passo de propósito, ajudando olha, às vezes eu não estou com a solução para a minha causa. Eu estou esperando uma solução, eu estou buscando um conhecimento, mas eu tenho algo que pode solucionar a causa de uma outra pessoa. Eu estou aqui esperando uma solução para algo, uma melhoria no trabalho, no estilo de vida, na saúde, e eu estou buscando isso. Mas aí, ao mesmo tempo, eu tenho um conteúdo que eu posso edificar a vida da minha amiga Rebeca, que eu já tenho de conhecimento. Enquanto eu edifico a vida dela, aí eu recebo do Felipe uma edificação daquele problema que eu precisava, porque eu estou buscando conhecimento com ele e eu estou sendo edificada, e a Rebeca busca um conhecimento comigo. Então, assim, é algo que é em conjunto, né? Então, nós precisamos saber receber e passar. Receber e passar. E isso faz com que a gente se aperfeiçoe e cumpra o nosso propósito, sempre nessa questão do aperfeiçoamento. Então, Felipe, foi muito bem colocada essa questão de que você não precisa ser perfeito para cumprir o teu propósito, você precisa estar em aperfeiçoamento. O Tiago fala, né, que sejam renovados pela vossa mente, né? A gente precisa renovar todos os dias, isso é o aperfeiçoamento, né? Você precisa estar sempre buscando dar um novo significado, né? É isso aí. Já que você está perguntando aqui se o desfrute também faz parte do propósito. Faz parte do propósito, porque assim, quando você muda a sua identidade, você muda a raiz, certo? Você pega uma maçã. Se você vê que uma maçã é feia, ela não foi bem regada, ela estava em um terreno que não é legal, ela não estava num ambiente propício. Então o que foi que aconteceu com essa maçã? Essa maçã é o desfrute. Então ela é feia por quê? Porque aonde ela foi plantada, na raiz, certo? Foi algo mal feito. Então, quando você entende a raiz, ressignifica na raiz, entende a sua identidade, aí Deus gera um propósito, é como uma árvore. O propósito dessa árvore é dar frutos perfeitos. Por quê? Porque ela entrou dentro de um ambiente perfeito. Qual é o ambiente perfeito que você está? Em um ambiente que não é propício, onde você é regado por pessoas que não agregam valor na sua vida, onde você dá ouvidos a pessoas, aos pais que te regaram na sua infância, que talvez fizeram isso de forma errada, e aí o que é que acontece? Esse fruto ele não nasce perfeito. E o que é o desfrute? É exatamente você desfrutar através e por conta dessa raiz. Uma árvore, ela cresce de acordo com o seu propósito, ela gera frutos, certo? E esses frutos vão para servir as outras pessoas, certo? Então o desfrute dessa árvore é servir, por isso que o propósito sempre está em prol de algo. O propósito de Moisés foi libertar o povo do Egito, né? Ele nem viu Canaã, aliás, ele só viu, né? Nem entrou. Então foi somente para libertar o povo do Egito. O propósito de José foi matar a fome daquele povo de Israel, o povo de Deus. Sempre o propósito está ligado ao outro. Entendeu? Então, respondendo aí a pergunta do Jackson. Esse é o desfrute verdadeiro. Perfeito. E como foi que vocês descobriram os propósitos de vocês? Cada um de vocês. Vai começar por mim? Pode ser a Lila, né? Pode ser. Gente, o meu propósito, ele... Assim, eu não sei dizer assim, o momento exato que eu descobri o meu propósito, mas a descoberta do meu propósito ela foi um processo, né? Que iniciou quando eu tive o meu encontro com Deus, né? Quando eu comecei a entender, né, aquilo que Cristo tinha feito por mim, tudo aquilo que eu comecei a vivenciar na minha caminhada cristã,
começaram a me despertar valores e entendimentos que antes eu não tinha, ou se eu tinha, eu optava por não enxergar, né? E eu comecei a caminhar, né? Eu comecei a estudar a palavra, eu comecei a tentar ser mais parecida com Cristo. E nesse processo, eu fui desenvolvendo valores que antes não eram tão importantes para mim, né? E durante a pandemia também, assim, muito parecido com a história da Rebeca, foi um momento, assim, de muita descoberta, foi um momento de muita autoavaliação, foi um momento eu acho que não só para mim, eu acho que para muitas pessoas, né? A gente acaba vivendo coisas que a gente nunca imaginou que a gente ia viver. E tudo que a gente viveu durante a pandemia fez a gente olhar para dentro. E eu olhei muito para dentro nesse período. E nesse período, eu já sabia antes, né? Eu tinha descoberto um pouco antes já da pandemia que o meu chamado era muito inerente a pessoas. Era muito ligado a cuidar de pessoas. Era muito ligado a esse cuidado mesmo, a essa questão de aconselhamento, sabe? E eu já vinha desenvolvendo o meu chamado na minha igreja, através de grupos de crescimento, através de estudos em conjunto. Então, só que na pandemia ficou aquele incômodo de não é só isso, não é só isso. Você está vivendo no raso. Tem algo muito mais profundo que eu preciso que você faça agora, né? E na pandemia, no desenrolar das coisas, foi muito na época em que eu casei, foi muito na época que eu casei, eu era mãe solteira já de um menino de 9 anos de idade, casei na pandemia e, assim, eu comecei a perceber que o que eu estava vivendo uma vida... sabe aquele áudio que a gente acelera no 2x no WhatsApp? Era aquilo que eu vinha vivendo. Sobrevivendo, na verdade. Tentando crescer numa carreira que não era o que era pra mim. Não era aquilo que era o que eu era pra estar fazendo. Então, nesse momento foi que Deus me pegou e disse assim, olha pro lado, olha as oportunidades. Eu tô te pedindo para tu cuidar de pessoas, mas eu tô te pedindo para cuidar de pessoas específicas. E nesse momento, muita coisa aconteceu na pandemia. Eu eventualmente acabei saindo do meu emprego e foi nesse despertar que eu disse assim, eu não vou procurar mais nada. Eu não vou procurar mais nada e porque Deus me quer aqui, que é cuidando dessas pessoas específicas. E o meu propósito estava muito, 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 muito ligado a cuidar de pessoas, mas primeiramente cuidar do meu primeiro ministério, que era a minha família, né? O meu primeiro ministério, a minha história como pessoa adulta, ela já começou meio torta, né? Eu vim de um relacionamento extremamente conturbado, onde meu filho não chegou a conviver, né, com os dois pais juntos por conta dessa confusão no meu relacionamento. Sempre foi tudo muito difícil de lidar, mas e assim, eu tinha na minha cabeça que eu ia dar conta de tudo sozinha, que eu ia criar meu filho sozinha e que eu não precisava de ninguém e que eu era independente, que eu era a bichona e eu me sobrecarregando e eu me sufocando e até o momento que assim, o que Deus queria para minha vida era que eu investisse na minha família para que a minha família fosse canal de bênção para outras famílias. Hoje eu trabalho em casa para que eu possa estar mais próximo deles. Eu estou investindo em mim mesma, estou desenvolvendo o meu próprio negócio junto com o meu esposo, acompanho o meu filho de perto. E assim,
eu tô à frente de um dos melhores ministérios da minha igreja, que é o Ministério Infantil hoje, porque assim, esse é o ministério mais ligado à família que vai existir. Porque quando a gente tá falando com crianças, falando de Deus para crianças, a gente não está falando somente com crianças, a gente está falando com famílias. Inúmeras famílias são impactadas através dos filhos. Inúmeros pais vão para a igreja através dos filhos. Então, quando a gente cuida da base, a tendência é que elas se desenvolvam cada vez melhores, cada vez mais, que elas sejam canal já, assim, de frente. Gente, é tão incrível, sabe? É tão incrível a gente vê crianças orando umas pelas outras, a gente vê crianças vivendo o extraordinário de Deus, assim, e isso é fantástico, fantástico. Crianças cuidando umas das outras, sabendo que outras estão passando por dificuldades e dizendo assim, deixa eu orar por você. Gente, isso é tão extraordinário de tal forma, que assim, isso é muito inerente ao que a Rebeca falou lá atrás. É uma paz, sabe? É uma paz que excede todo o entendimento. E hoje a nossa família, a gente vive isso. Eu e meu esposo, nós somos líderes tanto dos grupos de crescimento do Ministério Infantil, como nós somos líderes do louvor do Ministério Infantil. Então, nós estamos muito dentro do Ministério. Então, a gente vive algo que muitas pessoas nem acreditam se a gente falar, sabe? É lindo, é muito gigantesco, é muito sobrenatural, é muito, eu não tenho nem palavras para descrever. E assim, eu sinto a paz de Deus de que hoje eu estou vivendo aquilo que Ele sempre quis, e Ele estava sempre sinalizando assim, ei, é aqui, mulher, vai por aqui, mulher, eu tô te dizendo que é aqui. E aí, assim, a gente sente essa paz que a Rebeca falou, sabe? De quando a gente acerta, tipo, pronto, é agora eu tô no caminho certo. E quando ela fala, você sente, né, realmente essa paz que excede o entendimento no brilho do olhar, no tom da voz, né, realmente inunda ela. Verdade. Totalmente para falar entusiasmo, do que realmente ela veio e está fazendo como estilo, como objetivo de vida, né, como propósito mesmo. Parabéns, amiga. De verdade. Nossa. Que maravilha. Tá construindo a base, né, da nossa sociedade. Você precisa de muita oração. Vamos colocar você em nossas orações, porque o ser humano, o homem em si, né, ele tem uma certa insensibilidade com crianças, né? Por isso que a todo tempo a gente está falando o que não deve ser falado, né? Desde aquele tempo, né? Você vê para Moisés, quando ele nasceu, foi mandado matar, né? O faraó mandou matar todas as crianças, né? E assim aconteceu com Jesus também. Quando ele nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças. Então essa certa insensibilidade faz já do ser humano construir isso, de falar coisas que não deve para crianças, porque elas vão acabar interpretando aquilo como elas querem, não como você quer falar. Então é muito cuidado, é muito zelo, né, que você precisa ter com crianças, porque eles estão ali como um modelo de aprendizagem fortíssimo, e o subconsciente ali à tona todo o tempo. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, que Deus te abençoe grandiosamente, certo? Parabéns, Márcia. Parabéns. Eu? Pode ser. Assim, o momento mesmo que eu senti o meu chamado para o propósito, ele aconteceu mais ou menos em 2016, mas como eu nasci em um ambiente muito voltado para orações, o cristianismo, o evangelho, eu já nasci nesse berço, vamos dizer assim, né? Então, eu sempre ouvi desde criança que eu fui escolhida desde o ventre da mãe, que o Senhor tinha uma grande obra na minha vida, e que o Senhor ia me usar grandemente, né, para falar com pessoas sobre... enfim, para desenvolver pessoas em vários lugares do mundo. E eu lembro que eu era uma criança altamente calada. Eu vivia um ambiente muito conturbado, né, na infância, casa de vó, enfim, tinha várias
várias coisas que eram colocadas ali como pontos de referências. E quando eu fiquei maiorzinha, na adolescência, eu não falava muito. Eu entrava numa reunião calada e saía muda. Eu simplesmente não gostava de me posicionar, não gostava de falar. E uma vez, quando eu tinha 17 anos, eu recebi uma promessa que eu ia falar para multidões, que eu ia pregar, que eu ia falar de Deus, que eu ia levar vida para outras vidas. E eu olhei assim, eu falei, gente, eu acho que ela se enganou, acho que não era para mim não, sabe? Porque eu duvidava mesmo de o quanto eu seria capaz de ser uma mulher que fosse me comunicar, né? Uma pessoa que fosse me comunicar. Mas eu não rejeitei a promessa. Eu perguntei a Deus como, sabe? Então, assim, eu me assustei, mas eu não disse que eu não iria, eu disse só assim, Senhor, só me mostra como. E assim, desde os 14 anos eu sempre li muito, eu sempre fui muito apaixonada por livros, porque eu imaginava assim, existem outros caminhos, existem histórias aqui que podem ser minha referência. Então eu sempre li muito, né? E baseado nessas leituras, pesquisas, leitura da palavra, eu li muito a palavra, muito, muito mesmo, porque eu sempre dizia assim, Senhor, eu sei, as pessoas me dizem como você quer que eu te sirva, mas também me mostra como você quer que eu te sirva, né? Fala diretamente comigo. Então, eu sempre tive esse contato muito pessoal, essa linguagem bem informal com Deus nas minhas orações, né? Então, era mesmo como aquele amigo, era como aquela pessoa, Senhor, como me mostra. Eu até tenho aqui um caderno que fala assim, você é o capitão do barco da sua vida. E eu lembro que eu peguei todas as promessas que eu já tive da minha infância até hoje, eu comecei a anotar. Comecei a escrever tudo que pessoas já falaram, que o Senhor já me falou. E eu anotei. E eu comecei a perceber o quanto as promessas já vieram sendo cumpridas. Já vêm sendo cumpridas, né? E uma vez, eu estava em uma apresentação dentro de um curso. E quando finalizou, um amigo meu, que já sabia que eu já falo muito sobre promessas, né, sobre o chamado, ele falou assim, Jamile, você lembra daquele chamado, daquela promessa que você recebeu quando você tinha 17 anos, que você ia falar para muitas nações? Essa turma tem 27 países. Então, eu fiquei assim, meu Deus, né? E eu estava lá comunicando, falando, e hoje o meu trabalho é esse, eu atendo pessoas de todo lugar do mundo, Portugal, Angola, Paris, né, toda a Europa. Então, hoje eu levo esse meu trabalho para todo lugar do mundo, e eu percebo o quanto essas pessoas, elas têm, o quanto eu me preencho para levar esses conteúdos, né? O quanto eu continuo absorvendo conteúdo para levar. E em 2016, na verdade em 2014, mais ou menos, eu tive uma depressão muito profunda, com a perca de um ente querido. E depressão, casulo, né? A fase do casulo, a fase da dor e do problema. Passei por algo muito forte. E quando eu estava nesses problemas, eu tive depressão, tive crise de pânico. As palavras que vinham sobre a minha vida era, eu tô te preparando para algo muito maior. Eu dizia, porque as coisas de Deus confundem um pouco a nossa cabeça, né? Ele age diferente. E eu dizia, meu Deus, como é que tu tá me preparando para algo maior, se eu não consigo nem sair de casa com crise de pânico? E a única coisa que ele falava era, eu tô te preparando, eu tô te preparando. E quando eu saí desse casulo, eu comecei um processo de autoconhecimento tão profundo, eu comecei a se conectar mais com as pessoas, porque eu me tornei mais sensível. Gente, é impressionante. Eu desenvolvi uma sensibilidade com o ser humano, sentir mesmo a dor do outro. Mas eu precisei passar por todo um processo, né? Até esse processo do casulo me fez ser mais empática, me fez parar e observar sentimentos. Então, tudo que eu passei, eu fui observando os sentimentos, o porquê, como, em que momento, o que eu estava sentindo. Então, hoje, quando eu me conecto com pessoas, eu sinto elas mais profundamente. Eu tenho uma facilidade de me conectar mais com o ser humano. E aí, quando eu saí desse processo do casulo, assim, foi algo tremendo. É como a Ali falou, foi rápido, né, Li? Você casou, foi pro ministério, começou a trabalhar com as crianças, e o Senhor tá aqui teu chamado, tá aqui teu propósito. E ele faz assim, ele nos prepara por anos. E na palavra também, o Felipe, que estuda aí bastante, ele pode até confirmar que na palavra, a pessoa recebe a promessa,
vive o processo, né, do aperfeiçoamento para chegar na promessa, mas quando ela chega assim com tudo. Bufo, tá aí a tua promessa, tá aí o teu propósito, né? E aí a gente passa a viver esse propósito. Então, assim, nós temos a nossa jornada, né, da promessa até o cumprimento da promessa tem a jornada, né? Tem a jornada. E pode ter certeza, muitas pessoas, se elas soubessem como vai ser a jornada, elas desistiriam da promessa. Por isso que Deus nos dá a promessa, mas Ele não nos mostra a jornada. Porque se Ele mostrasse, a gente dizia assim, opa, Senhor, o negócio aí é muito difícil, eu acho que eu não vou querer, não. Né? Mas Ele nos dá a promessa e o processo é com a gente, né? Então, o processo, ele tá ali, ele tá cuidando, mas o processo, ele assim, de muitas pessoas, né? Eu tô falando da minha história. Ele é dolorido, ele é intenso, ele é casulo, mas quando a gente chega na visão do propósito, a gente olha e diz assim, Senhor, muito obrigada por eu não ter desistido, né? Então, a gente também tem que se parabenizar, né, por ter continuado, independente das dores, independente do que você viveu. Você superou e hoje você está vivendo seu propósito. Então, é o que eu desejo, né, para cada um de vocês que estão ouvindo essa live, aguentem o processo para viver o propósito, porque não tem nada que pague o cumprimento da promessa, o cumprimento do propósito. Uau, Jamile! Essa energia contagia a gente aqui, viu? Meu Deus, me contagia, né? Só tá eu aqui. Que bênção, viu? E aí, quem é agora? É tu, Rebeca? Eu falo. Vai, Felipe. Bora. Gente, é assim, quando se fala de propósito, geralmente acaba terminando em nós mesmos, né? Mas já que vocês colocaram aí a história um pouco, vou contar a minha história um pouco mais atrás, tá? É rápido. Sempre eu tive esse carisma, vamos dizer assim, para a palavra de Deus, né? Eu, nos meus 9 anos de idade, eu ganhei um livrozinho, nunca mais eu esqueço, que era um livro vermelho, e era um livro de Salomão. E eu achava que era a Bíblia. Na realidade, eu acho que era mais cedo ainda, uns 7 para 8 anos. E quando eu li esse livro, eu pensava que Salomão era o diabo, porque ele era tão grande, sabe? E eu passei um tempo que eu estava aprendendo ali desenvolvimento de estudo e tudo. Acho que era 7 para 8 anos. E eu disse, esse cara é ruim, esse cara é muito ruim, Salomão. E era um livrinho dele, eu guardava esse livrinho eu sei que até que um dia eu descobri que Salomão era o homem mais rico do mundo. Fui lá no final do livro, e eu demorei para ler esse livro, rapaz, pensa, uma procrastinação grande. E aí eu entendi, aí quando foi nos meus 12 anos de idade, eu passando de frente à igreja católica, e eu disse assim, eu quero fazer o catecismo. Aí eu andava de skate, aí eu cheguei lá na igreja, o padre estava lá fora, eu mesmo fui. Meus pais, essa questão de frequentar a igreja católica não era tão ativo, sabe? E eu sempre ia só. Eu fui atrás do meu trabalho, bem novinho, enfim. Eu tenho uma história muito longa, então eu vou falar só sobre no que se trata a propósito. E aí eu fui no padre e disse assim, como é que eu faço para fazer o catecismo aí? Aí ele disse, rapaz, mas aí você precisa de seu pai. Não, me deu o papel, meu pai assina. E aí eu fiz o catecismo, fiz a primeira comunhão. E aí pronto, aí entrei dentro de uma fase terrível, né? Que é aquela fase do mundo e tudo, que todos sabem como funciona isso. E aí me converti, aliás, aceitei Jesus há 10 anos, 11 anos, me batizei nas águas e me converti em 2018, eu já como coach, palestrante, mas quando eu falo converter, é o encontro, certo? Porque eu acho que converter realmente é entregar a sua vida, mas assim, uma vida de corpo e alma, e entender. Foi quando uma pastora tocou no meu peito e Jesus mesmo deu 5 tapas na minha cara, eu digo, e diz assim, crie vergonha na sua cara que você nunca vai conseguir nada às suas custas. Você vai conseguir como eu quero e da forma de como eu quero. E aí eu entrei dentro de um processo de imersão muito profundo na Bíblia. Chorava muito lendo, era cada revelação, era cada coisa que eu nunca imaginava que estava na Bíblia.
E era coisa tremenda, Chaves, a Bíblia é toda codificada. Você pega uma coisa lá no Apocalipse, vai para Gênesis, vai para os profetas, tudinho. Então é muito codificada a Bíblia. Por isso que quando você fala, tudo tem uma resposta na Bíblia. Quando eu faço lá o Café com Propósito, eu trago muito embasamento na Bíblia. E aí essa pessoa tocou aqui e eu passei quase a metade do culto deitado no chão e chorando muito alto, porque essa pessoa só falou coisas que só eu e Deus sabia. E aí eu comecei a ver Deus ali em tudo. Entrei nesse processo de imersão muito profunda, fiz vários cursos de imersão profunda, Apocalipse, Efésios, Hebreus, Gênesis, aí vai um monte, certo? Atos dos Apóstolos, as cartas, tudinho de Paulo. O que aconteceu? Eu comecei a entender, quando Abraão saiu da terra de sua parentela, né? Até ele tinha todo o conforto do mundo lá. E eu me vi em Abraão, quando eu via o conforto que ele tinha lá. Só que o conforto que eu digo na minha vida era fazer as coisas como eu queria, do meu formato, da forma de como deveria ser feito. Buscando atalho em tudo, procrastinando tudo, fazendo tudo da forma de como eu achava que deveria ser feito. E aí eu vi que Deus fala assim, que você tem que começar a retirar tudo aquilo que você pega de atalho, que esse é o processo mais doloroso na vida de uma pessoa. É quando, como a Jamile falou, é quando você começa a se conhecer e entregar as circunstâncias nas mãos de Deus. É quando você sai da sua casa e entende que não é mais a forma de como você deve obedecer às suas demandas. Eu obedecia muito às minhas crenças. Eu era uma pessoa que fazia tudo de acordo com aquilo que eu queria, para uma necessidade de aprovação, para querer, enfim, várias demandas emocionais. E quando Deus chama uma pessoa, ele vai te gerar, como a Jamile falou, um processo. E esse processo é doloroso, por quê? Porque você vai confrontar aquilo que o pecado te entregou. Que são crenças, limitações. E quando você sai de uma realidade que foi, vamos dizer, consolidada na sua vida, na sua infância, para você desconstruir isso numa fase adulta, emocionalmente, espiritualmente, você transborda. Naquele momento eu fui ali batizado no Espírito Santo, ali foi um mover na minha vida. Mas para mim conseguir desconstruir tudo aquilo, foi um momento em que eu ouvi Deus chamando Abraão para ele sair e se virar no deserto. Mas é se virar mesmo, é sair e acabar de ficar se ouvindo. E Deus falou, você não vai mais ficar ouvindo você. Eu chegava na igreja, vi uns profetas que ficam, não é pela força do seu braço, não é pela força do seu braço, Deus vai te colocar no lugar, Deus vai te colocar no lugar. E aí eu entendi que a maior dificuldade de um ser humano é conseguir confrontar ele mesmo ouvindo a Deus. Não é ele confrontar um padrão construindo outro. Não. Porque não funciona dessa forma. E isso aconteceu comigo. Eu não desconstruí um padrão, que eu tinha padrões, repetição de padrão, coisas terríveis, para construir um novo padrão. Porque tem muitas pessoas, eu vejo muito isso, que as pessoas elas desconstroem um padrão negativo para construir um padrão em coisas físicas. Entende? E quando eu entendi que buscar primeiro o reino de Deus e todas essas coisas nos serão acrescentadas, eu vi que Deus fala assim, quando não é pela força do teu braço, é porque no plano não é teu, a vontade não é sua, a forma de fazer não é sua. Não são as suas crenças que vão dizer aquilo que você vai ser. Não são as suas emoções, os seus comportamentos errôneos que vão fazer com que você seja aquilo que você quer ser. Sou eu que quero que você seja dessa forma. Sou eu. E então Deus falou isso para mim muitas vezes. Toda vez que eu entrava na Bíblia, vinha uma revelação do alto. Eu digo muito, e isso aconteceu comigo, que não se trata de, quando Deus quer falar com você, não é um conhecimento, não é numa leitura, não é isso. Ele fala para um propósito.
Ele diz da forma de como ele quer. É por isso que pessoas usadas, elas têm linguagens diferentes. E que não adianta você repetir. O que é que você precisa? Você precisa entender o que Deus te falou e você deve falar. Não, mas vai ficar feio, tem que acabar com isso. Chegou a tua hora, é o teu chamado, vai falar. E eu fui uma pessoa que foi bloqueada na infância por falar em público. Fui bloqueado em tantas coisas que aconteceram na minha vida que não dava para mim. Quando eu subi na minha primeira palestra, eu tive 9. Eu fui no banheiro 9 vezes. Uma dor terrível, me angustiando aqui. Mas Deus quer isso, que você obedeça. Imagina Abraão sair com uma garrafa de água no deserto. Então esse é o momento de olhar para você mesmo. Foi quando, para mim ir para o final, Deus pediu para mim olhar para mim. E eu disse, pois não vai ser mais agora através das minhas fugas. Porque tudo que eu queria era fuga. Não via a satisfação nas coisas e buscava insatisfação nos meus desejos. Porque é assim, ó. Tá insatisfeito com uma coisa, essa insatisfação corresponde a um vício. E esse vício é uma fuga de uma insatisfação. Não tem para onde correr. Vício é uma fuga de uma insatisfação. Quando você está insatisfeito com algo, você vai buscar uma fuga naquilo. As pessoas dizem, não, drogado é viciado em drogas. Por quê? Porque elas têm uma parte química, tudo aquilo. Mas a causa do vício foi o que aconteceu lá na infância do drogado. A fuga porque não tem uma família, porque não tem uma pessoa que acolhe por conta disso. E aconteceu isso comigo. Então essa insatisfação me jogou fugas. Quando eu não vi mais as minhas fugas, que Deus falou assim, agora é comigo. E agora? Como é que você vai confrontar isso? Não tem mais fuga, não tem mais saída, não tem mais vícios. E agora? Aí entra um processo de tristeza profunda. Sabe por quê? Porque você sai do processo de fuga das tuas verdades malditas e entra dentro de um propósito, de uma identidade que Deus falou sobre você e como você tem que fazer. E aí você sente falta das fugas. E quando elas não têm mais, por que as pessoas ficam prósperas de uma forma tão grande sem ter identidade? E quando chega lá em cima fala, eu não tenho nada. Quantas histórias a gente sabe disso? Porque não tem mais as fugas. E agora você vai ter que ser próspero aceitando quem você é. E foi isso que eu disse. Eu não vou mais buscar fugas, eu não vou mais ser próspero, não aceitando quem eu sou. A minha prosperidade é com base na minha identidade e no meu propósito de vida. E aí eu vi claramente, entendi tudo, por que eu estava 8 anos estudando inteligência emocional, tudo isso aconteceu em 2018 para cá. E aí eu estudava a Bíblia de noite, jejuando, orando, fazendo todo tipo de curso, imersão, certificação, com tudo, só com mestre. Eu só estudo com mestre. Eu acho que a pessoa for estudar a Bíblia tem que estudar com pessoas que têm um ministério voltado para mestre. Porque mestre, que eu digo, são 5 ministérios do apóstolo Paulo. São pessoas que ensinam o evangelho. Então, essa foi a minha história de quando eu descobri o meu propósito. E aí eu entendi que o meu propósito de vida era com pessoas usando o ser triuno, o corpo, a alma e o espírito. Por isso que eu criei, aí Deus fala, do nada, você vai criar o método triuno. Que foi exatamente a construção imperceptível que eu tive, que eu estava construindo durante a minha jornada. Busquei muito no início linguagem corporal, inteligência emocional, e me entrei em 2018 de cara na Bíblia Sagrada. E aí Deus me mostra que eu tenho que lançar esse método, e aí eu lancei agora, recente. E aí eu estou aí com vários propósitos, várias coisas, vários objetivos de vida. Foi um pouco demorado, mas deu certo. Uau! Deu que bom, tremendo, né? viu? É isso aí, gente. É um poder. E você, Pois é. Rebeca? Rebeca, ai meu Deus. Sim,
A minha família nunca, diferente da Jamila, ela não tinha proximidade com Deus, não. Era cada um no seu canto, era católica, porque nasceu católica, mas nenhum tinha hábito nenhum tinha conexão nenhuma com Deus. Tive uma infância, uma adolescência bem complicada, e aí daí eu fui pro lado oposto, sabe? Estudava no colégio de freira e andava toda de preto, cheia de cabelo no pescoço, toda coberta de preto, morrendo de calor no terminal da Parangaba. Mas a unha pintada de preto, batom preto, os cabelos no pescoço, todo feliz. Meu primeiro contato com a Bíblia foi para ler, para criticar. Acho que não lembro nem para quem que eu questionava, mas eu lia para encontrar defeitos, para encontrar problemas. Só que no meio desse processo foi acontecendo tanta coisa, acho que Deus me quebrou de um jeito que a única coisa, mesmo não tendo relacionamento com Deus nenhuma, não tinha referência nenhuma disso na minha família, procurava a religiosidade, mas de outras formas, sabe? Bruxaria, caveira, enfim, gostava dessa coisa que traz curiosidade, mas quando Deus me quebrou, a única coisa que eu consegui lembrar foi um Pai Nosso, foi de orar um Pai Nosso. E nessa hora, assim, desesperada, sabe, foi a hora que eu sentia o que me guia aqui o tempo todo. Foi a paz, sabe, assim, uma coisa um peso saindo aqui do peito. Foi nesse dia enfim, a gente vai se metendo e achando que é dono da própria vida, achando que a gente faz, que a gente conduz as coisas, e sempre tive essa questão de, eu sou forte, eu traço minhas metas, eu consigo fazer, eu consigo. E no meio de tudo isso, profissionalmente, a Lila acompanhou. Queria fazer alguma coisa, queria fazer, me quebrava, queria fazer, me quebrava. E eu, Carol, o que é isso? Que não dá certo. E no meio de tudo isso, Deus me tirou daquilo ali que eu vivia, sabe? Me botou num outro canto e eu fiquei sem chão. Eu tive sim esse momento com Deus adolescente, mas fui construindo a questão profissional. 2009 fui para a igreja, mas fui para a igreja, me converti, casei, mas acho que nunca tive meu carregador do meu celular vai descarregar, mas nunca tive um processo tão próximo, não. Comecei mais quando estava próxima de casar. Mas resumindo, essa foi a primeira etapa, e a segunda foi na questão profissional, porque eu acho que era uma coisa que era um foco, era um pilar da minha vida que eu cuidava pra caramba. E quando eu fui tirada disso, faltou o chão, e eu não tinha outra coisa para fazer senão começar a estudar. Para mim, veio com o estudo, veio com a mudança de vida que a pandemia trouxe. E aí eu comecei a emergir nessa questão do estudo, no estudo da Bíblia, e fui aumentando nessa conexão com Deus, e comecei a enxergar o que eu estava fazendo. E comecei a viver, e hoje eu vivo de uma forma que o que acontece na minha vida é guiado por Deus. Mas foi sempre isso, Deus quebrando, sabe? Rebeca, tu não faz nada, tu pode se mexer, pode se espernear aí, mas isso é mesmo que nada, sabe? E todas as vezes que eu acordei foi num momento de muita dor, quebrada mesmo. E hoje eu entendo que o que eu passei tem um objetivo. Entendo que eu posso tentar qualquer coisa de qualquer jeito, mas que se não estiver no propósito de Deus não vai dar certo, e eu peço a Ele que me use, peço a Ele que me mostre o que Ele quer que eu faça, e que eu possa contribuir de alguma forma para o plano que Ele tem para a minha vida. É isso. Uau. É isso aí, viu, amiga? Parabéns por ter obedecido, né? A questão do obedecer, está muito ligada ao obedecer. Ela, enquanto ela não obedecia, enquanto ela não seguia,
né? Ela foi lá, ela ia quebrando a cara, ia recomeçando, e tinha que fazer de novo, até chegar esse momento da obediência, que tem tudo a ver com o propósito, né? Porque quando a gente obedece, a gente acaba que... eu acredito que chegando a esse discernimento do propósito de forma mais rápida. Enquanto a gente está ali teimando, a gente vai estar caminhando ali no deserto, dando voltas e voltas, e a gente não chega nesse propósito final, né? Mas a partir da obediência também, a gente alcança essa visão, né, do propósito, da promessa e do chamado. Isso. Top. Última pergunta aqui pra gente finalizar. Como viver, que eu acho que a gente conversou bastante sobre isso, mas como a gente faz para viver de acordo com o nosso propósito? É a questão da manutenção agora, né? A manutenção na rota. Eu vou falar logo, tá? Já estou aqui falando. A manutenção da rota, para mim, ela é a consciência diária, tá? Então, não é porque eu tive uma consciência hoje que amanhã eu vou estar tranquila, porque eu já atingi essa consciência, eu já vivo por isso. É você estar atento, tá? Porque realmente nós somos atacados diariamente, né? Nós temos o ataque, como o Felipe falou, não é carne nem sangue, é principados e potestades, né? Por mais que alguém fale, existem palavras que são lançadas que pode ser uma seta para te desvirtuar, tirar você do seu propósito. Então, essa questão da atenção, né, de você estar atento diariamente sobre quem você é, sobre ter a visão clara, né? Então, existem ferramentas para isso, né? Existem ferramentas que você pode desenvolver para você dar essa manutenção diária, né? Hoje eu exerço muito essas ferramentas de coach, que é a questão do eu sou, o quanto eu sou grata, por isso, e você vai ali linkando as gratidões, o quanto quem você é. Eu sou isso, você vai linkando, eu sou uma pessoa determinada, eu sou visionária, e você vai colocando ali. Então, para mim, dá muito certo, né? E pode ser que para você também dê, né? Você que está aqui ouvindo essa live. Então, a manutenção da consciência, por que eu estou aqui, para onde eu vou, né? Então, a manutenção da consciência, da jornada. Eu trouxe até para vocês a questão do caderno, e eu super indico, tá? Se você tem projetos, se você sabe que é algo direcionado que você recebeu, às vezes eu tô aqui fazendo alguma coisa e eu tenho um insight de alguma coisa voltada para o meu propósito. E eu anoto. Tem madrugadas, às vezes, que eu acordo e eu, poxa, será que isso aqui tem a ver? E aí eu sempre tenho um caderno do lado, aqui é o da promessa, aqui é o dos projetos. Então, assim, você deixar claro mesmo, sempre a sua visão. Pode ser que em algum momento da tua jornada você se perca, você pense que as coisas não estão fazendo muito sentido, mas aí você continua na manutenção da consciência. Espera ainda, e aconteceu isso, né? Porque nós somos impactados por situações externas também, né? Então a gente usa a regrinha lá, 10% é o que acontece comigo e 90% é o que eu faço com o que acontece comigo, né? Então existem as informações externas, os acontecimentos externos que podem, né, te trazer um impacto e te tire um pouco da rota, não é nem que te tire, às vezes te pare, mas aí você tenha calma, você entra na consciência novamente, amplia a visão e continua a jornada, tá? Então, a manutenção em trazer a tua identidade firme todos os dias, ter anotações que te lembrem essa identidade, elas vão te auxiliar bastante na manutenção da estrada, da tua rota. Top. Ai, Lila. Amém. Bom, eu acredito que para se viver o propósito, tem muito sobre o que a Jamile falou, né? Mas eu acredito em 4 palavrinhas, né? Para eu tentar ser breve, que é obediência, busca, alegria e honra, sabe? Quando a gente é obediente a Deus, a gente busca aquilo que Ele quer para nós,
e a gente vive isso com todo o nosso coração, a gente está honrando a Ele e ao nosso propósito, né? Então, eu acredito que viver o nosso propósito, ele é a parte mais, eu não diria simples, porque os propósitos de Deus, eles são desafiadores muitas vezes. Mas eu diria que é a melhor parte da jornada, porque ela nos molda, porque ela nos faz enxergar de forma clara e ela nos faz viver aquilo com muita alegria. A gente consegue se alegrar muito vivendo aquilo. Faz sentido, né? Traz sentido para o que a gente está fazendo aqui. Exatamente. É isso. É isso. Vai falar aqui de forma mais rápida. Eu vejo que é você ser sensível à voz de Deus, certo? O que a Jamile falou foi algo que funciona muito, eu aplico isso nas ferramentas, nós aplicamos isso. São ferramentas que levam a pessoa a uma profundidade, a acessar o subconsciente de forma emocional, que eu vejo que isso também faz parte dos planos de Deus. Pessoas que se permitirem a acessar e ressignificar, dar um novo sentido a essas demandas, já é uma parte do trabalhar de Deus. É tanto que quando essas pessoas, a Jamile sabe muito bem, quando essas pessoas elas passam por esse processo, elas já começam a dar um novo destino na vida, tudo muda, tudo que está ao redor dela muda. Por quê? Porque Deus colocou essa pessoa para viver esse processo, que é o que nós fazemos. E através de vivenciar todas essas ferramentas preciosíssimas, as pessoas passam a buscar um novo destino, que é o que a gente faz, é dar destino, né? Fazer com que essas pessoas, primeiro, limpe a sua mente para depois volte lá, né? Eu vejo que é você ser sensível à voz de Deus. Eu ainda dou um conselho, observe os seus problemas, tudo que você possa passar na sua vida, enxergue Deus naquilo. Você vai retirar coisas preciosíssimas. Porque Deus fala através de problemas. Porque os problemas foram causados por você. Deus não quer que você viva como problema. Deus não quer que você viva por circunstâncias negativas. Ele não quer. E esses problemas é onde estão as correções da tua vida. A correção. Quando você para e não resolve pela força do seu braço, é uma dica que eu te dou. Isso falou muito comigo. Quando você quer resolver pela força do seu braço, pare e veja o que é que tem ali que você possa aprender, que você possa fazer de forma diferente. Que você vai ver Deus falando através de um problema que você causou e não os outros. Então, por isso que eu digo, ame os seus problemas. Porque é ali aonde Deus fala. Não foi diferente com Jó, não foi diferente com José, não foi diferente com Moisés e não foi diferente com Abraão. Todos cresceram dentro dos seus problemas. Se você está aqui passando por um problema, pegue esses problemas e dê um novo significado. Quando você vai começar a criar essa consciência, quando a Jamile falou, como ela falou, você vai começar a se ver. E você vai ver Deus falando com você de forma bem simples. Bem simples. Então, quando você ouvir isso, você vai dar um novo sentido para a sua vida e você vai entender que não se trata, a sua vida não se trata de problemas, se trata de propósito. E nos problemas também tem propósito. E assim, dentro das qualidades, dentro das suas qualidades de vida, você deve ver Deus em tudo. Dentro das coisas boas da sua vida, você deve ver Deus também. Porque Ele está em tudo. Em tudo. Então, isso é o que eu digo para você dar um novo sentido e achar verdadeiramente seu propósito de vida. E aí, já aproveitando agora, acho que nós vamos no final, Rebeca, vamos falar aí no final, falei você, que aí a gente já ia mandar um alô aqui pro pessoal que estão aqui. Não, é isso mesmo, acho que já foi dito tudo, brasa longe da fogueira apaga, a gente tem que ficar atento para o que Deus quer para a nossa vida, se colocar à disposição e agir, né? E agir, falar e estar disposto a cumprir o nosso propósito sempre linkado com o que Ele traz para a gente. Acho que é isso. Quero agradecer a presença de vocês, de todo mundo, agradecer em especial a Lila, que é a nossa convidada.
dizer para todo mundo que essa live vai ficar gravada lá no nosso canal do YouTube, no canal da Arca, que toda semana a gente traz uma live para vocês. Na próxima terça-feira a gente vai ter outra live sobre alta performance, nesse mesmo horário, às 20h21. E Felipe, tá com você a palavra, o seu recado. Pronto, gente, seguinte, eu quero convidar você. Eu esqueci de perguntar, eu deixei a palavra no final, esqueci de perguntar se as meninas querem falar alguma coisa. Desculpa, Felipe. Não, vai ser rápido. Só agradecer mesmo. Só agradecer Já vou me o despedir. convite, né? Foi realmente muito bom. Eu acredito que possa ter edificado a vida de muitas pessoas e ainda vai, porque ela vai ficar disponível e muitas pessoas vão ser alcançadas. Parabéns pela Arca, né? É um projeto incrível. Não é um projeto, é uma realidade incrível. E continuem, porque muitas outras pessoas ainda vão ser alcançadas pela Arca. Amém. Quero agradecer também, né, a todos vocês que estiveram aqui com a gente durante toda essa live, e a gente espera muito que você possa guardar no seu coração, né, o que foi edificante para a sua vida, né, reter o que é bom e o que faz sentido para você. Agradecer também a cada um de vocês que estão aqui comigo e falar o quanto eu aprendi, o quanto eu cresci hoje compartilhando esse conteúdo com vocês, né, e vocês são canais de bênção na minha vida. Gratidão mesmo. Felipe. Pronto, gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Aprendi muito com vocês, certo? E queria agradecer também a todos que estão aqui, né? Quero agradecer, deixa eu ver aqui. Entrou aqui, gente, até falei com vocês uma vez, lembra daquela missionária cobertura de oração? Gente, essa mulher é um poder, eu sou muito grato a ela. Nos meus momentos eu vou lá para casa dela, um casal, pastor Alonso, missionária Fátima, e todos vocês que estão aqui presentes, gratidão, ok? Eu quero convidar vocês para o nosso Café com Propósito, 6 e 7 da manhã. É uma trajetória de propósito de vida. Você não vai sair desse Café com Propósito sem alcançar e entender seu propósito de vida com profundidade na Bíblia. A cada coisa que é falada, que a dona Carmen estava hoje no nosso Café com Propósito, né? Então, assim, a cada assunto sobre um determinado tema, nós entramos com profundidade na Bíblia, com versículos, o que Deus fala verdadeiramente dentro do seu propósito de vida. Está sendo poderoso. Amanhã o tema é o que governa a tua vida. E nós vamos falar de crenças conciliando com a Bíblia. O que é que acontece? Sentimento de culpa, sentimento de necessidade de aprovação, tudo com versículo, tá, gente? Então não fique de fora. Vai lá no link na bio, se inscreve lá, coloca o seu o e-mail e o seu telefone e entra no nosso grupo do WhatsApp que nós colocamos lá tudo. Então não fica de fora. Muito obrigado. Tá aí ela, missionária Fátima, ó, um cheiro, nem mereço. Você merece demais, porque suas orações são um poder. Arrebenta tudo que é de principados e potestades, uma mulher de oração pesada. E eu sou muito grato a ela. Gratidão a todos vocês também que estão aqui, o pessoal do Café com Propósito. Eu espero vocês amanhã, 6 e 7. Um cheiro no coração de vocês. Vai ser pesado amanhã, viu? Poderoso. Hoje eu até me emocionei fazendo, viu? Gratidão, galera. Uma selfie. Bora. Mais uma. Aí, deu certo. Eita, energia boa, hein? Essa daqui. Gratidão, gente. Gratidão, galera. Beijão, até a próxima. Até.